Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo e tudo numa boa? Gente, trago hoje a resolução dessa questão número 12, tá? Da segunda fase da prova da Unicamp. Uma questão bem interessante, tá? E com um tema aí bem legal, que é polinômios, matrizes e números complexos, tá? Uma questão um pouquinho chatinha, vamos usar essa fala, tá? Mas dá para resolver, desde que você tenha muita calma nela, ok? Beleza? Só que antes de a gente resolver, por favor, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa resolução. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Demorou? Vambora? Então é o seguinte, ó. A questão diz que considere o polinômio cúbico p de x é igual a x ao cubo menos 3x mais a, onde a é um número real. Tá? Então, a gente temos um polinômio cúbico aqui. Beleza. Letra A. No caso em que p de um igual a zero, determine os valores de x para os quais a matriz A abaixo não é invertível. Ou seja, ele quer que a gente determine os valores de x para que a matriz A abaixo não é invertível. Seguinte, quando a gente fala que a matriz é invertível, o determinante dela tem que ser diferente de zero. Quando a gente fala que é não invertível, a gente está querendo o quê? Que o determinante, tá, da matriz a gente quer que o determinante da matriz A seja igual a zero. Se fosse invertível, o determinante teria que ser diferente de zero. Como é não invertível, ou seja, o determinante tem que ser igual a zero. Ok? Então vamos primeiro brincar com essa matriz. Então a gente tem a matriz A, certo? X, zero, A, um x e 3, zero, um e x. Tá? Aplicando a regra de Sarros, que diz que copia as duas colunas para fora, x, zero e a, um x e 3, e aí a gente tem que multiplicar, certo? Então, eu vou multiplicar aqui, fica x ao cubo, vou multiplicar aqui, vai ficar a, vou multiplicar aqui, vai dar zero, não vou colocar nada. Legal? Vamos voltar e lembre que quando volto troca o sinal, tá? Aqui, zero. Aqui dá 3x, mas tem que trocar o sinal, então é menos 3x. E o último dá zero, certo? Tá. Engraçado. Quem que é o det do A? Ah, o determinante do A é x ao cubo mais... vou pôr na ordem o x, menos 3x mais A. Isso é quem? O determinante da matriz A. Então, x ao cubo menos 3x mais A tem que ser igual a zero. E foi o que a gente escreveu ali em cima. Mas peraí. Você concorda comigo que o polinômio que ele deu no começo é igualzinho esse? Ou seja, isso aqui que nós escrevemos agora é equivalente a quem? Ao p de x igual a zero. Tudo bem? Então, a nossa brincadeira aqui é determinar os valores de x, certo? E temos uma dica.
tá? A gente abriu pelo determinante e viu que é o mesmo cara do polinômio dado no começo, certo? Então a gente precisa determinar quem? Os valores do x. E a gente tem uma dica muito forte, que é a letra A. Qual dica? P de um é zero. Ou seja, se P de um é zero, no lugar do x no polinômio, eu vou pôr quem? Vou pôr um e isso tem que dar zero, tá? Então vai ficar o quê? Vamos lá. Um ao cubo menos 3 vezes um mais A mais A, certo? Isso aqui tem que ser zero. A gente acabou de escrever. Ou seja, um ao cubo é um menos 3 mais A igual a zero, certo? Um perde 3 menos 2 menos 2 mais A zero, tá? Vou voltar esse menos 2 aqui então, ok? Então vai ficar que o A é quanto? 2. Ah, legal. Você ganhou quem? Você ganhou o valor do A, mas você precisa do valor do X. Ou seja, vamos reescrever esse polinômio? Então, o polinômio nosso é quem? Px é igual a x ao cubo menos 3x mais 2. Esse é o nosso polinômio, tá? Então, a gente usou o p de 1 igual a zero para determinar o a, que é um número real. No caso, o a é 2. E a gente precisa dos valores do x. Ou seja, a gente precisa de quem? Das raízes desse polinômio. E agora que fica legal, porque a gente sabe uma raiz. Um é uma raiz. Então, eu posso usar quem? Brio-Ruffini. Tá? E como que vai ficar se usar Brio-Ruffini? Tá? A gente vai colocar, então, um aqui bonitinho, porque um é uma raiz, certo? Vamos colocar os coeficientes do x em ordem decrescente, perdão. Ou seja, x ao cubo, que é um. Quem acompanha o x ao quadrado não tem nada, é zero. Quem acompanha o x é menos 3 e o cara sozinho, 2. Tá, colocamos ele aqui. Vamos fazer Breuerruffini. O que o Breuerruffini faz? Você vai vir multiplicar aqui, uma vezes um, e vai somar com zero, que vai dar um. Então, multiplica e soma. Beleza? Um vezes um perde 3 menos 2. Menos 2 vezes um menos 2 mais 2 zero, certo? E lembra que, então, este carinha aqui, ele é o resto, tá? E mais, quem sobrou, a gente monta um outro polinômio diminuindo quem? O grau. Ah, então sobrou o quê? X ao quadrado, certo? Mais x menos 2 igual a zero, certo? Esse é o cara que sobrou. Tudo bem? Tranquilo? Bom, você pode fazer por soma e produto, você pode fazer por Bhaskara, tá? Eu gosto de fazer por Bhaskara. Só que antes da gente fazer, vocês perceberam aqui que o espaço, tá? Ficou apertado. Vou dar uma apagadinha, então antes de eu apagar, ver se ficou alguma dúvida, tá? A gente calculou o determinante da raiz da matriz, perdão. A gente viu que o determinante da matriz era o próprio polinômio que ele tinha dado no início, tá? Aí precisávamos determinar quem era esse número A
Usamos um fato lá do enunciado que o P de um é zero. Colocamos um no lugar do x e achamos o A é 2. Achou o A2 igual a 2? A gente voltou no polinômio e escreveu ele bonitinho, tá? Que é essa parte aqui que eu vou deixar pra gente, certo? Sabemos também uma das raízes do polinômio. Aplicamos Breuer-Ruffini. Então a gente precisa agora determinar quem? As outras raízes, usando a equação do segundo grau, tá? Delta. Delta é b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Ou seja, o meu delta vai ser 1 menos com menos mais 4 vezes 2 8. Logo, o meu delta, 9. Ok, achamos o delta, vamos para as raízes. X é igual a menos o b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, a raiz quadrada de 9 dividido por 2a, 2 vezes 1. Ok? Então, o x tem que ser menos 1, mais ou menos 3, dividido por 2. Então, vamos lá. X1 menos 1 mais 3 sobre 2. X2 menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 mais 3 é 2 sobre 2, 1. Menos 1 menos 3 é menos 4 sobre 2 menos 2. Espera aí. Determine os valores de x, certo? Então, quem são os valores de x? X igual a 1 e x igual a menos 2. Pronto, resolvemos o primeiro item, certo? Então, nesse caso, determine os valores de x para que a matriz abaixo não é invertível, ok? Então, os valores são x igual a 1 e x igual a menos 2. Pronto, primeiro item resolvido. Ok, gente. Entenderam o que tinha que fazer? Tá, vou até escrever aqui. X igual a 1 ou x igual a menos 2. Perfeito? Essa era a letra A da questão. Beleza? Vamos para a letra B, tá? Letra B que eu vou apagar, tudo bonitinho, tá? A gente responder ela aqui. E agora, então, nós temos o quê? Letra B. Seja B um número real não nulo e I a unidade imaginária, isto é, I ao quadrado é menos 1. Se o número complexo z igual a 2 mais bi é uma raiz do p de x, determine o valor do módulo de z. Tá, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar com os complexos, certo? E aí é o seguinte: b é um número real, não nulo. E a unidade imaginária, isto é, i ao quadrado menos 1. Aqui vem uma dica importante. Se o número complexo z igual 2 mais bi é uma raiz. Gente, quando um número é raiz do polinômio, obrigatoriamente o seu conjugado também é raiz. Ou seja, z barra é igual a 2 menos bi. Esse cara também é raiz.
também é raiz, certo? Tranquilo? Tá. Se esse cara também é raiz, eu sei duas raízes, não sei? E se a gente usar Girard? Como assim? A gente tem o polinômio, tem. Quem que é o polinômio? Px é x ao cubo menos 3x mais a. E eu sei que a soma das raízes por Girard é menos o b sobre o a, tá? Então eu só vou escrever esse polinômio aqui colocando o cara do x ao quadrado, que é zero. Você já vai entender o porquê. Zero x ao quadrado menos 3x mais a. E eu sei então que a soma das raízes é menos o b sobre a. Então vamos lá, usando Girard, o que nós sabemos? Sabemos que x1, sendo x1, x2, x3 as raízes, tá? x1 mais x2 mais x3 é menos o b sobre a. Menos o b, ou seja, é menos o zero sobre um, tá? Mas eu sei as raízes. Quem que é x1, a primeira raiz? É o z, certo? 2 mais bi, mais... Quem que é a segunda raiz? O z barra, conjugado. 2 menos bi, mais o x3 tem que dar zero dividido por um, zero. Ou seja, nós vamos ganhar aqui quem? A terceira raiz, que está faltando. Tá. Só que agora, olha que lindo. Mais BI menos BI. Cancela. Fica x3, 2 mais 2 4 igual a zero. Esse 4 que está positivo, ele volta negativo. Ou seja, o x3 zero menos 4 menos 4. Ah, legal. O menos 4 é a última raiz que falta. Ah, beleza. Mas o que que nós vamos fazer com essa informação aqui? Nós vamos brincar com essa informação de novo. Por quê? O P de menos 4 tem que dar zero. Tudo bem? Se o menos 4 é raiz, ou seja, P de menos 4 é zero. Tá. Pega o polinômio no lugar do x para menos 4 e brinca com ele. Tá bom, então vamos lá. Vai ficar menos 4 ao cubo, certo? Mais zero vezes menos 4 ao quadrado vai dar zero, não vou colocar. 3 vezes menos 4 mais o A igual a zero. Tá? Base negativa de expoente ímpar. Isso aqui dá negativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Menos com menos, mais. 3 vezes 4, 12. Mais A igual a zero. Ok. Eu devo 64, eu ganho 12. Eu continuo devendo, né? E quanto que eu devo? Vou subtrair aqui, 64 tira 12, 2.
E 5, devo 52. Então, menos 52 mais A, zero. Ok, volto para lá. Tá menos, vai ficar mais. O A, então, é zero mais 52, 52. Ah, ok. Beleza, tá? Vou voltar aqui no polinômio de novo. Vou voltar aqui no polinômio e vou tirar o A daqui, tá? Vou por quem? 52. Tudo bem? Ficou feio, perdão. Põe 52 aqui. Coloquei. É engraçado. Eu vou usar girar de novo. Por que vou usar girar de novo? Outra relação importante é que x1 vezes x2 vezes x3, isso é igual, num polinômio do terceiro grau, menos o d sobre a. Só para ilustrar para vocês, quando eu falo de um polinômio do terceiro grau, ele é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, certo? Então, a, b, c e d são os números que acompanham a letra x, certo? Os coeficientes. Tá. De novo, usando de Ra, o produto é menos o d sobre a. Só que é menos o d. Quem que é o d? Ah, o d é o cara que está sozinho. Que é o cara que está sem x aqui no polinômio? 52. Então, isso aqui, 52. 52 dividido por um, certo? Ok. Mas, entretanto, porém, todavia, quem é x1? Ah, x1 é o z, vezes. Quem é o x2? Seu conjugado, z barra, vezes. Quem é o x3? O x3 é o menos 4 que nós achamos ali anteriormente. E se eu multiplicar isso aqui, tem que dar menos 52 dividido por um, que é menos 52. É, beleza. Aqui está o pulo do gato também. Toda vez que eu multiplicar o número pelo seu conjugado, eu estou fazendo o quê? O quadrado do módulo dele. Ou seja, z vezes o z barra, lá das propriedades de números complexos, é a mesma coisa que o módulo ao quadrado do z, certo? E aí, então, vai ficar z vezes z barra é igual o módulo do z ao quadrado, certo? E esse menos 4 que estava multiplicando isso, ele vai voltar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar igual a menos 52 dividido por menos 4. Aí, ó, módulo ao quadrado de z, menos com menos mais. 52 dividido por 4. 1, sobra 1, desce o 2. 3 vezes 4, 12, exato. Ou seja, isso aqui igual a 13. Quem tem que voltar? Esse cara que está ao quadrado. Quem está ao quadrado volta raiz. Ou seja, a minha pergunta era a raiz quadrada de 13, certo? A pergunta era determine o valor de módulo de z. Módulo de z, raiz de 13. Resolvemos o item B. Tá aí, item B resolvido, certo?
Gente, então é isso, tá? A gente discutiu o item A anteriormente. E aqui para o item B, fica atento. Se o número é raiz de um polinômio, o seu conjugado também é raiz, certo? Escrevemos o polinômio bonitinho, usamos de Ra, achamos a última raiz. Faltava. Achamos ela? Voltamos o polinômio para determinar o A, que é essa constante que estava aqui atrapalhando. Achamos o A, legal. Por quê? Esse cara, o A, ele vai ser importante porque eu vou precisar dele para continuar fazendo o girar aqui. Então, usamos agora girar usando o produto. Lembra que aqui é um pulo do gato, vocês têm que ficar atentos. Que se eu pegar um número complexo e multiplicar pelo seu conjugado, dá um módulo do cara ao quadrado. Beleza? E aí você consegue resolver tranquilo. Ok, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Beijo, tchau e fui.